Você com certeza já ouviu falar do anime Hunter x Hunter, que é um anime muito conhecido, muito famoso e bem antigo, tá? E esse anime ele passa a história de um garoto que é sua aventura. E isso é muito interessante. O traço dele é um traço de um jovem, um traço de um garoto. E esse traço tem muitas coisas únicas disso. Quer aprender como desenhar esse personagem de anime e como aprender a desenhar qualquer personagem jovem? Assiste o vídeo até o final que eu vou te explicar passo a passo nesse vídeo. Muitos desenhistas têm muita dificuldade na hora da coloração. Quando chega nessa parte eles não sabem o que fazer e acabam muito estragando seus desenhos e acabam desistindo de continuar eles. Por isso, eu gravei um método Anime com Cor, que tem dezenas de aulas te ensinando passo a passo como sair de um desenhista que não sabe nada sobre pintura a ser um nível de um profissional. Entra no link abaixo aí do grupo do Telegram para ficar sabendo tudo sobre e para aproveitar a promoção de 50% de desconto da Black Friday de novembro. E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é Wesley, e nesse vídeo nós apresentamos os personagens de Hunter x Hunter, tá? E esse é um vídeo bem interessante, tá? Porque, como eu tinha falado já na intro, o Hunter x Hunter, eu vou usar o personagem do Gon, tá? E ele é muito jovem, então isso acaba dando alguns traços e depois ele tem uma forma adulta, que eu vou te explicar qual a diferença entre os dois, tá? Isso é muito interessante, esse é um vídeo bem legal. Antes de ir para essa parte do vídeo, eu criei um grupo no Telegram, tá? Criei um grupo no Telegram para os inscritos, para você mandar os seus desenhos, para eu poder realmente avaliar, poder te passar dica, poder responder dúvida caso você tenha com algum vídeo do canal. Então entra aí no link aí na descrição e entra no grupo do Telegram, tá? Lá é bem legal, eu acho muito importante para você, que você quiser melhorar realmente seus desenhos, você entrar aí nesse link, eu acho que vai te ajudar bastante, tá? Então eu vou começar botando o personagem do Gon na tela. Por que eu vou usar o Gon? Porque ele é o protagonista e todo anime tem um traço pelo fato de todo anime ter um criador. O criador do anime Hunter x Hunter, ele é um desenhista assim como eu, assim como você. Logo, ele tem um traço assim como eu, assim como você. Então, eu vou explicar o traço desse anime baseando no protagonista, que é o personagem que mais aparece, logo ele é o personagem com mais destaque, vamos botar assim. Então, ele é o que dita as regras, vamos dizer assim. Então, eu vou botar uma imagem do Gon aí na tela pra gente ver quais são as características principais desse personagem. Botei essa imagem no Gon. Primeira característica que tu vê, olha o tamanho do olho do Gon, é enorme o olho dele. Isso é uma característica muito importante, como várias vezes eu já falei e você vai lá, o olho é uma das partes mais importantes do teu desenho, porque o olho é o primeiro ponto de contato com qualquer pessoa, então sempre que tu vê uma pessoa, tu vai olhar diretamente no olho dela. É o primeiro ponto de contato. Então sempre o desenho tu vai ver o olhar do personagem, isso que vai passar a expressão dele, vai passar a vida, vai passar o sentimento. Então é muito importante tu entender como que funciona o olho daquele anime. E os olhos são as partes mais únicas do anime, para realmente ter uma identificação maior. Se tu fazer um olho muito genérico, vamos botar assim, numa criação de anime, fica estranho, fica ruim, fica pior pra tu se identificar com o traço, com aqueles personagens. Então o olho é a parte mais única de cada anime. Quem não lembra aí dos icônicos olhos de Dragon Ball, aqueles olhos mais quadrados? Então, é isso aí o princípio dos olhos, tá? Então tu vê que o Gon ele tem um olho muito grande mesmo, tá? Isso é uma característica muito importante de se fazer. Outra coisa, tu vê o cabelo dele, é um cabelo bem comprido, então é um cabelo em triângulo, então logo não tem muito movimento, mas ele tem um cabelo bem comprido. Isso também é outra característica dos personagens, tem um cabelo bem volumoso, tá? Depois mais pra frente eu vou te explicar, vou te mostrar vários personagens desse anime, que aí tu vai conseguir entender isso. Mas ele é um cabelo muito comprido, então é um cabelo bem comprido, então tem bastante mechas, tá? E são mechas longas. Outra característica que é a mais importante, olha o formato do rosto dele como um rosto fino, ele é um rosto mais delicado. Por que isso? Porque o Gon, ele é uma criança, ele tem uns 12 anos, 13, eu não me lembro quantos anos ele tem, mas ele é um adolescente, vamos botar assim. Isso é muito importante você entender, porque todo adolescente, quando tu vai desenhar no anime, ele vai ter um rosto mais delicado e a tendência é que seja mais fino o rosto dele, por causa da estrutura óssea.
pra tu dar a impressão de jovem, ou seja, impressão de que não tá formado ainda, ele tá, vamos botar assim, no seu processo de formação ainda, de crescimento, tu tem que fazer um rosto mais fino e mais delicado. Então tu vai ver isso no rosto do Gon. Olha como ele é pontiagudo, ele realmente, o queixo dele é como se fosse um triângulo invertido. Então isso é muito importante de entender. Quando tu for desenhar o Gon ou o Killua, eles são personagens que vão ter o rosto bem pontudo porque eles são muito jovens, tá? Isso é uma característica muito importante e é uma característica que serve para qualquer personagem jovem. Se tu vai fazer um personagem jovem, a tendência é que o rosto dele seja assim mais pontudo, seja mais assim fino, que eu digo. Pontudo nem é a palavra exatamente, porque ele pode ter um rosto um pouco mais arredondado, tipo os personagens de Boku no Hero, tipo Midoriya. Mas eu digo um rosto mais fino, sem ser muito largo e mais delicado. Então toma cuidado com isso e fazer isso, tá? Outra característica fica mais ou menos que eu falo menos dessa série como fazer esse personagem, tá? Se você não sabe, eu tenho uma série do canal que eu pego vários animes e ensino como fazer cada personagem daquele anime, ensino quais são os traços daquele anime, tá? E eu sempre evito de falar o corpo, porque não é o que tu vai aparecer tanto, tá? A maioria dos seus desenhos, se for fazer, vai ser só do rosto, então eu foco só no rosto. Mas, um adendo, vou botar assim, os personagens de Hunter x Hunter são bem magrelos, tá? São bem magrelos mesmo. Então, não precisa fazer personagens muito longos, muito fortes. Tu não vai encontrar isso muito no Hunter x Hunter. E eles também são personagens bem compridos, então os braços deles são bem longos, as pernas deles são bem longas. Então isso é uma coisa que tu vai perceber também nesse anime, tá? Então isso é só uma característica mais ou menos assim na questão do corpo, mas não é tanto que eu quero falar disso. Agora eu vou botar uma imagem do Gon adulto, que aí é onde muda um pouco o traço dele pelo fato realmente de ele ter passado muitos anos. Então eu vou botar uma imagem agora pra tu ver o que vai mudar. Botei essa imagem aí do Gon adulto. O que tu vê primeiramente? Ele manteve o cabelo, ele manteve o olho, mas olha o formato do rosto dele. Olha como tá muito mais quadrado, tá muito mais largo. Pelo fato de, como eu tinha explicado, quando o personagem é mais jovem, ele vai ter um rosto mais fino, um rosto mais ou mais pontudo ou mais arredondado, mas a tendência sempre é aquele rosto mais fino, tá? Para mostrar que tu é jovem, para mostrar que ele é um personagem em crescimento, tudo, etc. Agora, quando o personagem vai ficando mais velho, mais o rosto quadrado vai ficar dele, tá? Isso é também a questão de todos os animes. Quanto mais velho o personagem, mais quadrado o rosto dele vai ser. Então, o Gon, tu vê que ele ficou com realmente o queixo dele, o maxilar dele tá bem quadrado. Tu vê que ele tem um rosto um pouco pontudo, porque isso é uma característica do anime mesmo. Mas o rosto dele tá bem mais quadrado. Outra característica muito importante, que aí é uma coisa que eu sempre falo, e é muito importante entender, o contexto do desenho, o contexto do anime. Por quê? O Gon, a mudança de corporal dele é imensa. Por quê? Ele sai de um menino magrelo para um moleque muito forte. Então ele é grande, agora também mais volumoso, com uma musculatura muito bem demarcada, muito bem definida. Olha até como o pescoço dele é muito grosso. Por que isso? Por que ele teve tanta essa mudança? Se ele era tão magrelo, por que ele ficou tão forte? Porque a transformação dele é uma transformação de dar destaque. Pra quem não viu o anime, basicamente quando ele se transforma assim, ele consegue um poder muito, muito, muito grande. E isso tem um preço muito alto, mas eu não vou dar spoiler do anime, comentei se você já assistiu. E o que isso é importante entender? O design do personagem ajuda muito na cena que tá passando, ajuda muito na imersão, vamos botar assim. Então, como ele é um personagem muito... ele tá num momento quando ele atinge essa transformação de muita força, muito poder, dá um aspecto mais impactante, um aspecto mais robusto pro personagem, ajuda a tu entender isso, entende? Então, a questão de tu deixar ele personagem com uma musculatura muito maior, muito mais aparente, dá um aspecto de mais poder, dá um aspecto de mais força, que é o que a transformação quer. A transformação quer que nesse momento da cena do anime, tu veja, nossa, ele tá muito poderoso, ele ficou muito mais forte do que ele estava antes. Então por isso ele fica tão mais musculoso, ele fica uma musculatura tão demarcada, tá?
Isso é muito importante, porque, como eu falei, olha como o pescoço dele tá largo. Isso é para dar realmente essa impressão de força, de intimidação, vamos botar assim. Então isso é muito importante. O que eu quero falar com isso? Sempre analise o contexto do desenho. O contexto do desenho sempre vai definir como que tu vai fazer ele, tá? E essa questão do design do personagem afeta muito a cena, o que que ele tá passando. Então tudo é pensado, tudo é calculado, tá? Não existe nada por acaso. Então tome muito cuidado com isso. E quando for fazer o Gon adulto, tome cuidado com fazer uma musculatura bem demarcada e fazer ele realmente mais largo, o rosto dele mais quadrado, ele fazendo o personagem mais imponente. Então tome cuidado no aspecto da musculatura, tá? Tome cuidado para não fazer ele muito fino ou ele muito estreito. Então isso é muito importante de entender. Agora botando aí na tela uma imagem com vários personagens desse anime pra gente ver como essas características elas se aplicam realmente em muitos personagens. Então primeiro, o rosto pontiagudo, que são os personagens mais jovens. Olha como o Gon, o Killua e o Kurapika ali, o loirinho, tem o rosto mais fino de todos. Eles têm um rosto mais pontiagudo, mas é um rosto mais fino. Isso, como eu falei, eles são os personagens mais jovens aí. Logo, eles têm o rosto mais fino realmente. Então, tu vai pegar, por exemplo, os outros mais adultos, assim, tu vê que os rostos deles já são mais quadrados, mas todos são pontudos. São todos mais compridos os rostos, por causa que esse é o traço do anime, tá? Outro detalhe, olha como a maioria dos personagens tem o olho mais grande. O Killua tem, o Kurapika. Agora essa imagem tá meio. Os personagens estão um pouco pequenos, mas em proporção com eles mesmo, aí o olho deles sim é bem grande, tá? Então isso é outra característica que se acontece. Os cabelos são mais volumosos, então no Killua, no Kurapika, todos são. É só esses, eu tô falando só esses dois porque é só esses dois personagens que eu lembro o nome, tá? Mas os cabelos são mais volumosos, alguns têm mais mechas, tá? Como o do Killua e do outro ali, tu já sabe. Então tem isso também, tá? Mas tu vê que as características que eu falei, elas vão se repetir na maioria dos personagens. Alguns vão mudar um pouco, mas isso acontece, tá? Não é uma regra, é uma característica, é diferente. Vai acontecer na maioria das vezes, mas não quer dizer que precisa acontecer na maioria de todos os casos, tá? Então isso é muito importante tu entender. Então, chegando no final do vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com amigos. Isso realmente me ajuda muito, pra você bem rapidinho. Mas pra mim ajuda muito a continuar divulgando o canal e a continuar crescendo em inscritos, tá? Eu acho que fico bem feliz quando tu faz colocando essas coisas. Vou botar aí a page de tutoriais de desenho, que é uma page que tem vários vídeos ensinando muitas coisas sobre desenho. E eu tenho certeza que vai te ajudar. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!